1 Coríntios, capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 19. Embora crescem na ressurreição de Cristo, algumas dúvidas acerca da mesma começaram a surgir no meio dos cristãos coríntios. A concepção grega acerca do espiritual era totalmente avessa à doutrina bíblica da ressurreição. Para os gregos, era inconcebível a ideia da ressurreição do corpo material. Porém, os próprios discípulos foram testemunhas oculares de que a ressurreição de Jesus se deu de forma corpórea, ao tocarem em suas feridas e ao lhe darem algo para comer. Lucas 24, 39 e 43. Além do mais, após a morte de Cristo, a Bíblia relata a ressurreição de muitos corpos de santos que dormiam e de como apareceram a muitos. Mateus 27, 52 e 53. Paulo precisava desmistificar da mente dos coríntios esta questão e procurou torná-la uma lição simples de se entender. Primeiro, ele deixou bem claro que crer na ressurreição de Jesus é a base da fé cristã e a nossa única esperança de remissão. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição e a ascensão de Cristo de forma corpórea, como aquele que venceu a morte eterna, é a garantia da vida eterna aos que são de Cristo na sua vinda. A humilde declaração de Paulo ao dizer, não eu, mas a graça de Deus comigo, introduz a sua defesa de que ao pregar sobre a ressurreição dos mortos, não estava falando sobre uma opinião própria, mas inspirado pelo Espírito de Deus. Precisamos ser cautelosos quanto a teorias humanas que acabam minando a nossa fé e lançando por terra as verdades eternas das Escrituras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Assim como aquela teoria estava abalando a igreja de Corinto, muitos falsos ensinamentos têm contaminado a igreja de Deus e prejudicado seu avanço. Satanás, como grande estudioso da mente humana, analisa cada grupo de pessoas, lançando sobre eles as filosofias que mais se adequam, a fim de que sejam completamente dominados por ideias que bloqueiam a exata compreensão do assim diz o Senhor. Por isso que Paulo iniciou este capítulo com a imprescindível advertência. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A vitória de Cristo sobre a morte nos outorgou participarmos com ele da recompensa quando vier o fim. Ele destruirá o último inimigo que é a morte, e finalmente estaremos para sempre com o Senhor. Mas se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Percebem a seriedade do contexto? Todo aquele que crer no Salvador ressurreto, que pagou alto preço para nos resgatar deste mundo mau, almeja o dia em que será transformado num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O batismo por causa dos mortos a que Paulo se refere não faria o menor sentido se o contexto fosse interpretado ao pé da letra, porque em lugar algum na Bíblia fala sobre batismo por procuração. A salvação é individual e intransferível. Porém, a coerência quando a ideia é de que aqueles que aceitam o Evangelho e se batizam tomam o lugar daqueles que já morreram, mas que dormiram na mesma esperança. Ora, se a ressurreição não fosse verdade, para que batizar-se e crer no mesmo Evangelho de mortos que permanecerão mortos? Entendem? A única morte de que não carece ressurreição é a morte para o pecado. Como Paulo, precisamos perseverar no mesmo propósito. Dia após dia, morro.
O velho homem, este sim, deve ser sepultado para dar lugar à nova criatura em Cristo Jesus. Deus tem chamado um povo sóbrio e justo, que foge do pecado e que pensa mais no semelhante do que em si mesmo, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bom dia, herdeiros da vida eterna. Rosana Garcia Barros.